O texto também vai ser projetado. Isaías 46. Diz o texto da palavra: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses, juntamente, se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam os ourives, para que façam um Deus e diante deste se prostram e inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã tão especial. O Senhor nos dá o privilégio de, mais uma vez, termos Ageu e Ana Maria aqui conosco. Obrigado porque o Senhor respondeu às orações da tua igreja e a Ana Maria está bem. Muito obrigado pela recuperação dela, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor é Deus presente, o Senhor é Deus que responde, o Senhor é Deus que fala através da tua palavra, pela obra do teu Santo Espírito, e louvamos o teu nome por isso. Agora, ó Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, pedimos que o Senhor amplie nossa visão, que o teu Santo Espírito nos ensine aquilo que o Senhor deseja nesta manhã, para a glória do Senhor, para a edificação da tua igreja, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grupo de médicos fez uma pesquisa, um instituto lá na Argentina, Corbera, que tem psiquiatras, pesquisadores, e eles analisaram este vídeo que vai entrar aí, sobre a realidade, a vida na natureza. E esse vídeo vai mostrar que na natureza existem certos sistemas, ecossistemas, que têm muito a ver com a nossa vida, com a nossa caminhada. O fato de que o perigo está sempre à espreita, e que somos pessoas que reagem ao perigo. E eles fizeram essa pesquisa a partir da comparação de quando um leopardo sai à caça de uma zebra. Isso é citado nesse livro dessa pesquisa. E eles perceberam, estudando, que esses animais, mesmo reconhecendo um predador natural, convivem no meio da selva tranquilamente. Eles vivem ali, comem, têm a sua vida tranquila, e quando o inimigo se aproxima, e ele se aproxima de maneira muito feroz, em especial,
esse leopardo, ele chega a 100 km por hora, quando ele corre para alcançar a sua presa, você percebe que a manada toda ali, né, os animais, eles começam a prestar atenção que algo estranho vai acontecer, mas somente naquele momento. Outra coisa que chamou a atenção deles foi que a presa é identificada pelo predador e ele não se distrai com outras presas ao redor, ele foca naquela que ele deseja e ele vai à caça. Mas a natureza é magnífica, né? Temos o Deus Criador, que é extremamente sábio na sua criação. Ele também criou o instinto de defesa dos animais. Ali você vê a mãe defendendo o filhote, isso vem da natureza, né? E põe ali o predador para correr, e mostra que quem manda ali é a mãe. Isso a gente aprende na natureza, né? Os homens vão aprendendo ao longo da história, né? E ali, o que esse instituto identificou, qual foi o ponto focal da pesquisa? Foi que os animais, depois de passarem por um perigo terrível, voltam à vida normal. Eles não desenvolvem insegurança. Eles não desenvolvem traumas. E esse centro de pesquisa, chegar a essa conclusão, chamou a nossa atenção para a vida do ser humano, como ela é diferente nesse ponto, porque o ser humano desenvolve uma coisa chamada insegurança depois de um trauma. Ele começa a ficar com medo de que aquele evento que ele experimentou ocorra novamente. E isso é tão forte no ser humano que ele começa a projetar esse medo. Essa insegurança ela vai sendo projetada. Ele começa a criar imagens, situações que podem nunca ocorrer, mas que vão perturbar a vida dele. E esse Instituto Corbeira chegou à seguinte conclusão: é interessante observar que nos animais eles superam rapidamente, voltam à sua vida normal, mas os seres humanos não passam por isso. Então eles começaram a trabalhar quais as origens desta insegurança, por que ela permanece assim. Um dos aspectos, dos 4 elementos que eles trabalham, e o aspecto mais importante para vencer a insegurança, olha que eu estou falando de ciência pura, foi a fé, o elemento fé, para se vencer esse estado de insegurança. Se você for olhar insegurança no dicionário, você vai encontrar essa definição: insegurança é um sentimento, um mal-estar geral ou nervosismo que pode ser desencadeado pela percepção de si mesmo ser vulnerável de alguma forma, ou um senso de incapacidade ou instabilidade que ameaça a própria autoimagem ou ego. Isto é insegurança, esse sentimento, esse mal-estar. E aí a pergunta que nós devemos fazer, já que o elemento fé é tão importante para vencer isso, é como vencer essa insegurança nas diversas áreas da nossa vida. Porque você tem insegurança na área física, você tem insegurança material, você tem insegurança social, você sofre às vezes de insegurança emocional e muitas vezes de insegurança espiritual. E esses psiquiatras, estudando isso, médicos que analisam dados biológicos, né, e neurológicos, e os dados são muito interessantes, perceberam o quanto que a fé é a base para estabilizar o indivíduo num momento de insegurança. E aí nós olhamos para o profeta Isaías e ele vai falar exatamente isso, porque o ambiente que se vivia naquela época em que Isaías escreveu o texto era um ambiente de profunda insegurança. O nome Isaías significa o Senhor é salvação. Ele era um homem altamente instruído, de um vocabulário riquíssimo, dos profetas e até do livro de Salmos. Quem usa palavras diferentes, mais palavras diferentes na composição do seu texto, é Isaías. E todos os outros profetas, e até o livro de Salmos, repetem muitas palavras. Isaías não, ele é riquíssimo no seu argumento. E o contexto que ele viveu era de tremenda insegurança, porque havia guerra iminente. O reino da Assíria poderia invadir Israel, como de fato vai invadir alguns anos depois, e matar as pessoas e dominar sobre todo aquele contexto. Isaías, então, inspirado por Deus, ele chama a atenção daqueles irmãos e diz: esta insegurança, esta opressão que nós estamos vivendo hoje, vem, em primeiro lugar, de uma rebeldia do ser humano em relação a Deus e ao projeto de Deus. E o ser humano caminhou para tão longe de Deus que ele construiu ídolos para adorar.
Já que a carência espiritual é tão grande, não há como o ser humano se isentar da carência do sobrenatural. Ele é carente do seu aspecto sobrenatural, porque nós fomos criados assim. Nós somos criados e sentimos carência do alimento, né? Sentimos carência de água, sentimos carência do descanso físico. Também o ser humano, criado por Deus dessa maneira, sente carência do sobrenatural, porque nós somos, na nossa criação, seres também espirituais, não apenas materiais, biológicos, mas também espirituais. Nós nascemos do desejo, do coração, do projeto de um ser espiritual, Deus, para nos relacionarmos com Ele. Então, quando o ser humano negou a comunhão com Deus e caminhou para longe de Deus, o que o homem fez? O homem começou a buscar subterfúgios e criar aspectos sobrenaturais para crer e se relacionar com esses aspectos sobrenaturais que ele cria, negando a sua comunhão com o Deus sobrenatural. Isso é o pecado. Pecado não é apenas negar o seu relacionamento com Deus, mas o fato de que o pecado, além disso e a partir disso, começa a cavar abismo após abismo, criando uma falsa espiritualidade. Ela tem vários aspectos, e um dos aspectos denunciados por Isaías é a idolatria. E a idolatria denunciada por Isaías é a idolatria de ídolos feitos de madeira. Hoje nós temos ídolos feitos de gesso, mas naquela época se fazia ídolos de madeira, e se prestava adoração a esses ídolos, às vezes de ouro, às vezes de prata, de bronze, imagem de homem, mulher, animais, e se curvava diante desses deuses, falsos deuses. Isaías diz, não é possível que o ser humano abandone a comunhão com o Senhor, com Deus que nos criou, e passa a construir um ídolo para si mesmo. O século 21 já é mais astuto. No século 21 nós temos outros deuses. Por exemplo, status, dinheiro, nome, orgulho, poder, em alguns casos família. Outro deus do século 21, entretenimento. As pessoas adoram o entretenimento, deixam de ter uma relação com Deus para viver o entretenimento. Não tem nada errado com o entretenimento, o problema é quando você se torna um Deus. Não tem nada errado com o dinheiro, o problema é quando se torna um Deus. Não tem nada errado com o poder, o problema é quando você se torna um Deus. Não tem nada errado com a família, o problema é quando se torna um Deus. Não tem nada errado com os filhos, o problema é quando se torna um Deus. E outro Deus muito astuto do século 21 é o Deus chamado amor. Nas redes sociais você vai encontrar muita coisa assim. Por amor se admite tudo. Quebra de um monte de preceitos. Amor, amor. É porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então tiraram Deus da jogada, pegaram só amor e vamos criar um ídolo chamado amor. Distancia Deus disso e vamos viver. E aí, em nome do amor, pode tudo. Pode tudo. É o que o mundo está vendendo aí. É essa nova idolatria. Aqui no caso, os versículos iniciais do texto, diz que haviam dois ídolos. Ele dá nome aos ídolos para que ninguém se engane com relação a esses ídolos. Né? Ele diz, esses ídolos têm nome, são carregados por vocês, são carregados nas suas carruagens, nas suas procissões. E Deus diz assim, são ídolos tão fracos que vocês podem carregar eles nos ombros. E eles não podem fazer nada, porque tem boca não fala, tem olho não vê, tem ouvido não escuta. E mesmo assim vocês estão adorando, vocês fazem esses ídolos. O contexto de Isaías é muito interessante, você vai ler o contexto, ele diz assim, o ourives pega lá, faz com uma parte da madeira, faz o ídolo, com a outra pega a madeira restante, queima e assa um pão e come. E depois vira para esse ídolo e diz, tu é meu ídolo, Senhor, toda a bênção que eu tenho eu devo ao Senhor. E Isaías diz, que lógica é essa? E aí ele faz um chamado. O chamado que o próprio Isaías respondeu foi, eis-me aqui. Mas nós precisamos entender que o eis-me aqui, em primeiro lugar, é um projeto de Deus. Nós não respondemos para Deus, eis-me aqui, como já vimos há um domingo atrás, assim, nascendo do nada. Não, nós respondemos a um chamado de Deus, a um projeto de Deus. E é isso que Isaías chama a atenção do povo, quando ele diz, ouvi-me, ó casa de Jacó. Ouvi-me, ó casa de Jacó e restante da casa de Israel. Isaías não está falando para pessoas incrédulas.
Isaías não está falando para pessoas que não tinham uma referência sobre o Deus que criou todas as coisas. Isaías está dizendo que o pecado da idolatria, da incredulidade, estava plantado no meio do coração do povo de Deus. E aí ele lança esse imperativo no hebraico, esse ouvi-me no hebraico, que é a língua que foi escrita no Antigo Testamento, está no imperativo. Não há a menor possibilidade de você dizer, não vou ouvir, é uma ordem do imperador, eu estou dizendo, vocês vão escutar, o Senhor está dizendo isso. E o que o Senhor diz para esse profeta, para que ele anuncie para as pessoas? Ouvi-me, porque desde o ventre materno, vocês fazem parte do meu projeto. Nós não fazemos parte do projeto de Deus de uma hora para outra. Nós não fazemos parte do projeto de Deus assim, do nada. A Bíblia vai dizer que Deus nos amou antes da fundação do mundo, que Deus planejou a nossa história, que Deus tem projeto para o seu povo. Olha o que o texto vai dizer quando Davi, no Salmo 139, escreve esse versículo. Vamos ler juntos? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha. Nós temos origem, quem nos fez foi Deus. E Davi diz e confessa, eu reconheço isso. Olha o que Jeremias diz, vamos ler juntos? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu te formei, eu te conheci, antes que você nascesse, eu te consagrei. Olha o que Paulo diz, leamos juntos. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Não foi pela sua obra, não foi porque nós resolvemos, não foi porque nós decidimos, não foi porque nós fizemos o bem, é a graça de Deus que nos chamou antes que viéssemos à existência. Ele tem projeto para nós desde a eternidade. Ele pensou o nosso nome, nossa família, nossa história, nossa nacionalidade. Ele nos colocou aqui. Ele tem projeto e propósito para as nossas vidas. E o texto continua, olha o que o anúncio do nascimento de João Batista nos ensina. O anúncio do nascimento de João Batista. Preste atenção no contexto. Leamos juntos. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre. Cheio do Espírito Santo, quando? Lá no ventre materno, imagina uma coisa dessa. Que coisa linda o encontro de Isabel, a mãe de João Batista, quando ela estava grávida, e entra Maria, grávida de Jesus, e o bebê se agita, comprovando já o que a palavra do Senhor diz. Eu quero que quem defende aborto explique esse texto. Como Deus vê o amor, o projeto, o cuidado de Deus. O projeto de Deus é completo, desde o ventre materno. Mas como se não bastasse, o texto continua. Até na vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Antes de você nascer, eu já tenho projeto para você, diz Deus. Na sua velhice, já tem projeto para você, e já o tenho feito. Olha o que diz o final do texto, ou seja, até hoje eu estou cuidando de você nesse exato momento. Não existe um espaço, um momento, um milésimo de segundo da nossa vida que Deus não esteja no controle dEle, no cuidado dEle, com os seus olhos graciosos sobre a vida do seu povo. E isso deve retirar do nosso coração toda insegurança. Medo de quê? Pois Deus está no controle de todas as coisas. O projeto de Deus para as nossas vidas é incomparável. Por isso que Deus diz no versículo 5, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? Olha a pergunta de Deus. E que coisa semelhante confrontareis comigo? Eu costumo dizer, esse texto para mim é a carteirada do Senhor. Você quer me comparar com quem? É como se Deus dissesse assim, você sabe com quem você está falando? Só Deus pode dizer isso.
A quem você está me comparando? A um ídolo que você faz, ao poder, ao status, a finanças, a família, entretenimento, a um conceito de amor, a sociedade. A quem você está me comparando? Eu te dou o privilégio de entrar na minha presença, orar, falar comigo, eu respondo as suas orações, eu te falo pela minha palavra, eu sou o Deus presente que cuida de você. Você está inseguro por quê? Olha o que diz Isaías 45:20 sobre essa idolatria, que é adultério espiritual. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Portanto, Deus tem projeto e Ele sempre executa o que Ele planeja. Olha o que diz o versículo 10 e o versículo 11. Vejam as palavras ali que eu coloquei em destaque. É o meu conselho, diz o Senhor, é a minha vontade, é o homem do meu conselho, eu vou cumprir, tomei o propósito e eu vou executar. O Senhor assume as rédeas, o comando da humanidade, o comando da vida daqueles que Ele tem projeto, plano, propósito, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Aqui, nesse texto, ele está falando sobre esse homem que ele iria chamar para o seu conselho, e é o rei Ciro. O contexto de Isaías vai nos mostrar isso. Ele diz, eu vou levantar um homem chamado Ciro, e ele virá para fazer juízo sobre as nações que vão invadir a minha terra e o meu povo. Ele está pré-anunciando o que aconteceria 150 anos depois, para mostrar para as pessoas, e deixa registrado, que Ele é o Senhor da história. Ele anunciou a vinda de Cristo de Jesus milhares de anos antes da vinda de Cristo Jesus, nos mínimos detalhes, e se cumpriu um a um. Não faltou absolutamente nada, não há um traço profético da vinda de Cristo Jesus durante todo o Antigo Testamento que não tenha se cumprido na vinda de Cristo Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna, que morreu na cruz conforme a profecia, que ao terceiro dia ressuscitou conforme a profecia, que foi visto por centenas de pessoas conforme a profecia, e que foi assunto aos céus conforme testemunhas, conforme estava predito, e que voltará. Maranata. Essa é a nossa fé, esse é o nosso Deus. Deus não está sujeito a sombra e variação de mudança, Deus não mente, Ele não é homem para mentir, diz a palavra do Senhor. Portanto, Ele faz o que Ele deseja, quando Ele deseja, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, glória a Deus por isso. Qual é a exortação dEle para o seu povo? Olha o que diz o versículo 9. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Vamos ler ali? Lembrai-vos disto e tende ânimo. Vivemos uma sociedade insegura. Vivemos uma sociedade que fala sobre insegurança o tempo todo, martelando na nossa mente, martelando no nosso coração, deixando os cristãos muitas vezes caindo nessas armadilhas da insegurança dessa sociedade, dizendo, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, olha, o que acontecerá, ninguém sabe, e as pessoas começam a ficar oprimidas, abafadas, sem ânimo, desanimadas. O Senhor diz, lembrai-vos de quem é o Deus que está por detrás de toda a história, regendo tudo, do meu relacionamento com vocês. Antes que vocês nascessem, eu já tinha planejado a sua história, estou com vocês, abençoando suas vidas. Isso é graça, não é obra que você faça, não é eu decidi, pela minha vontade, resgatei vocês segundo a minha vontade, e estou cuidando de vocês até a velhice e até a eternidade, porque a Nova Jerusalém já está pronta. Portanto, lembrai-vos disso e tende ânimo. Aí ele diz no versículo 12, ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça, faço chegar a minha justiça, não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião livramento, em Israel a minha glória. Ele repete o que ele havia dito lá no versículo 3, ouvi-me, ouvi-me. É a palavra de quem reina, é um imperativo, ouvi-me, lembrai-vos disso. Deus quer dialogar com o seu povo, Deus nos criou para o louvor da sua glória, Deus nos criou para um relacionamento vivo, Deus nos criou para conversarmos com Ele em oração e Ele nos responde, para reconhecermos o cuidado dEle em cada coisa da nossa vida, para termos esse relacionamento de família da fé,
andando uns com os outros, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros. Isso é maravilhoso. Como é ruim viver um mundo isolado, onde as pessoas têm insegurança até nos seus próprios relacionamentos familiares. Como é ruim isso. O Senhor nos resgata, nos tira disso e nos faz mensageiros para este mundo, dizendo: vá por todos os lugares e anuncie em todos os cantos a palavra de salvação, que existe um povo separado, que existe a possibilidade de você fazer parte disso, que a mensagem do Senhor resgata, salva, transforma, cura, liberta. Ouvi-me, lembrai-vos disso, tende bom ânimo, eu estou no controle da sua vida. Portanto, a pergunta que não quer calar está aí. Tá bom, pastor, o senhor falou, o horário do almoço está chegando, mas o que eu levo para casa? Nós vivemos esse contexto de insegurança. Nós não somos como aquela zebra que depois da perseguição do predador, voltamos ao pasto tranquilamente, sem nenhum trauma. Não. Uma das características do pecado original em nós são esses traumas mesmo. Esses medos, essas inseguranças. Mas o Senhor nos ensina na palavra dEle a nos lembrarmos do caráter de Deus. O que pode ser um forte instrumento para vencer a insegurança, não eu mesmo, mas o caráter de Deus. Sabe por que eu não vivo nessa insegurança? Não é porque eu sou melhor que os outros, não. O cristão vai dizer isso. O cristão deve dizer: eu vivo sem toda essa insegurança que o mundo vive, por causa de Deus. Porque eu sei em quem tenho crido. E mesmo quando eu sou infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar de maneira nenhuma a si mesmo, diz a palavra. A minha segurança não está em mim, a minha segurança está no Senhor. É isso. Charles Hodge, no livro dele de Teologia Sistemática, ao falar sobre a soberania de Deus, disse o seguinte: essa soberania de Deus é a base da paz e da confiança de todo o seu povo. É a base do quê? Paz. É a base de quê? Paz. E é a base da nossa confiança. Eles se regozijam em que o Senhor Deus onipotente reine, que nem a necessidade, nem o acaso, nem a insensatez do homem, nem a malícia de Satanás controla a sequência dos eventos e de todos os seus resultados. Deus está no controle de todas as coisas. Portanto, devemos nos lembrar que quando nós falamos para Deus: eis-me aqui, riné, como Isaías falou no começo do seu texto: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, riné. Nós devemos nos lembrar que antes de ser uma disposição pessoal, é uma resposta de fé no caráter de Deus, no projeto de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Amém? É só essa resposta de fé. Eu creio, Senhor, que tudo que a Tua palavra tem dito é verdade. O Senhor está no controle e eu vou descansar meu coração. Perdoa, Senhor, quando eu ando inseguro, instável, me perdoa, Senhor. Traz à minha memória o Teu caráter, a Tua soberania, o Teu cuidado. Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou caminhar, Senhor, servindo ao Senhor. Eis-me aqui, orando, falando com o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Não vou negar esse relacionamento. E se existem ídolos por aí, e quem sabe até ídolos no meu coração, eu quero declarar que vou quebrar todos eles, Senhor, na Tua presença. Porque só o Senhor deve reinar no meu coração. E eu entendo que esse chamado é por Tua graça. E aqui estou eu. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Vamos orar. Coloque diante de Deus sua vida e agradeça ao Deus que tem cuidado de você. Deus que te ama, que a si mesmo se entregou naquela cruz, pagando o alto preço pelos nossos pecados. É graça. O que Deus quer de nós é esse relacionamento de fé, onde as boas obras, o bom testemunho, são apenas a resposta nessa caminhada de fé ao Senhor.
Senhor, nosso Deus e Pai, se existe alguém aqui nessa manhã, nesse lugar, ou que está nos assistindo pela internet com insegurança no seu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, afasta essa insegurança. Traz a paz que excede todo entendimento. E muito mais, ó Deus, dá ânimo para que a resposta seja: eis-me aqui, Senhor. Dá ânimo, Senhor, para viver com tranquilidade, na certeza de que o Senhor reina soberanamente sobre tudo, e que antes, ó Deus, que houvesse mundo, o Senhor já reinava absoluto, e o Senhor já sabia todas as coisas. Por isso, Deus, nós te agradecemos, por tua imensa soberania, e porque mesmo sendo esse Deus tão grandioso, o Senhor se importa conosco. Desde o ventre materno, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem projeto para as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a andarmos no centro desse projeto, pois oramos agradecidos por ser quem o Senhor é e por ter se revelado a nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não é Deus de enigmas, o Senhor é o Deus da palavra revelada. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.